esse é um tema que dá para você entrar, sem entrar naquela disputa do Fla-Flu, ou do Grenal, ou de qualquer coisa. Muitas vezes quando as pessoas falam, Renato, você toca muito na questão do internacional. Uhum. Eu não estou falando que o internacional é melhor ou pior do que o investimento no Brasil. Uhum. A única coisa que eu consigo te afirmar é que quando você tem o internacional e o local, você tem um portfólio mais robusto. Por quê? Porque você consegue ter coisas, o Ray Dalio fala muito disso, e o Markowitz ganhou um prêmio Nobel por isso, né? Que ele falava, não existe almoço grátis, mas em finanças existe um almoço grátis, que é a diversificação. Quando você olha para isso, o que acontece? Se você tem um título que vai te render 10, o outro título vai te render 10, e eles têm um caminho diferente, se eles andam não parecidos, você vai chegar no final desse ano com o mesmo 10 de retorno, só que com muito menos volatilidade, porque no dia A um título foi para o lado B e o outro foi para o lado C. Foi para o lado positivo ou foi para o lado negativo. Então, quando você traz coisas diferentes para o portfólio, o Ray Dalio fala o seguinte, a tarefa de qualquer investidor deveria ser achar pelo menos 20 coisas que andam diferentes. Se você matematicamente achar 20 coisas que andam diferentes, a sua chance de ter um Sharpe próximo de 1, que é onde todos os gestores gostariam de estar, é muito mais razoável do que se você tiver somente 3, 4, 5 coisas no seu portfólio. Então, quando você caminha para esse ambiente de trazer coisas diferentes para o seu portfólio, automaticamente está indo para uma estrada mais segura. Então, as pessoas de vez em quando falam, mas não é mais arriscado investir no exterior? Eu falo, olha, eu consigo te provar matematicamente, se você tiver renda fixa no Brasil e renda fixa lá fora, você tem um portfólio mais robusto que somente tendo renda fixa no Brasil ou somente renda fixa internacional. Exatamente por essa dinâmica de andarem diferentes na maior parte do tempo. Obviamente, no momento de crise, essas correlações vão para 1. Mas no dia a dia, no final das contas, o fundamento das economias, o fundamento das empresas, elas se tornam absolutos. Então, o que os Estados Unidos está fazendo, o que a Europa está fazendo na sua gestão macroeconômica, o que o Brasil está fazendo, vão ditar o rumo dos ativos que estão por debaixo desse país. E nem sempre eles andam na mesma sintonia, né? Mas a gente tem também, por outro lado, uma economia cada vez mais... Quer dizer, hoje menos, né? Uhum. Até pouco tempo atrás, uma economia muito homogênea, né? Muito globalizada. Sim. Hoje tem se falado aí de desdolarização, de nearshoring, reshoring, coisas desse tipo, que seriam desglobalizantes. Mas essa teoria do Markowitz ainda vale, tendo em vista isso, de que as coisas caminham mais próximas hoje em lugares diferentes do mundo do que na época que ele falou sobre isso. Total, concordo contigo. E eu acho que se você fosse olhar para 3, 4, 5 anos atrás, o mundo estava muito mais coordenado, todo mundo andando meio mais ou menos parecido, o mundo todo crescendo, todo mundo com taxas de juros relativamente baixas, até o Brasil estava nesse ambiente de taxas de juros baixas. Eu acho que quando a gente teve o Covid, todo mundo andou mais parecido ainda, porque todo mundo sofreu, a Ásia acabou chegando um pouquinho mais tarde, a Europa chegou mais na frente, os Estados Unidos chegou depois, Brasil também. Mas se você olha como os países saíram depois do Covid, eu acho que hoje tem um ambiente de diversificação exatamente pelos pontos que você colocou, reshoring, o mundo andando menos, questionamento sobre a soberania do dólar e esse tipo de coisa. Eu acho que o mundo começou a se diversificar cada vez mais. Então, se você olha hoje, está todo mundo conversando sobre inflação é um problema, inflação realmente está sendo um problema. Se você olha, a Europa está com problema, Estados Unidos está com problema, Brasil está com problema. Pergunta se China e Japão, que são duas economias importantes, estão com esse mesmo problema. Zero. China, se eu não me engano, está abaixo da meta de inflação e Japão está exatamente em cima da sua meta de inflação. Então, hoje você tem um mundo, de uma certa forma, não sincronizado, porque tomaram remédios diferentes durante o Covid, estão em fases diferentes em relação às suas políticas monetárias. Mesmo se você olhar para o lado ocidental, o Brasil começou a puxar juros primeiro, está começando a sentir esses efeitos do juro anteriormente aos Estados Unidos está puxando mais forte, puxou antes do que a Europa está puxando na sequência, os Estados Unidos já parece que vai parar de puxar juros, a Europa parece que ainda vai continuar puxando juros, o Brasil parece que vai ser um dos primeiros a poder ceder juros. Então acho que o mundo, de uma forma geral, depois do ambiente do Covid, ele acabou ficando um pouco mais diferente. Ainda tem a questão do trade war, tem a questão do dólar. Então eu acho que tem oportunidade sim para o investidor hoje ter um portfólio bastante diverso e em ciclos econômicos diferentes ao redor do mundo. Essa descorrelação geográfica entre os países, então, favorece esse tipo de alocação? Favorece, porque você acaba, se você for ver em relação aos ciclos econômicos, né, uma coisa que o Howard sempre fala muito, né, o último livro dele foi sobre isso, sobre ciclos econômicos. Eu acho que você tem, se você pegar um reloginho, né,
você vê a China acelerando, usando medidas para acelerar a sua economia, reabrindo a economia, etc. O Japão não tendo que fazer tightening, não tendo que colocar o dinheiro mais caro, também num processo que ele pode usar de ferramentas para acelerar a economia porque a inflação não está ali constrangendo o Banco Central de fazer alguma coisa. Você vê os Estados Unidos hoje numa posição que muito provavelmente o Banco Central americano vai ter que optar entre será que eu ajudo a economia ou será que eu trago a inflação para minha meta? Eu acho que esse ano ainda o Banco Central americano vai ter que sentar e tomar essa decisão. Se ele dá um alô para o mercado e fala, gente, eu vou salvar vocês daqui a pouco, eu já vou salvar vocês, ou se ele vai ter que deixar o mercado sofrer mais um pouco. E a gente está vendo a mesma coisa aqui no Brasil, um pouco mais adiantado, né? Todo mundo já gritando, pedindo para o Banco Central diminuir juros, porque a economia já está sofrendo, já está mostrando sinais de bastante enfraquecimento. Então eu acho que você tem sim uma capacidade de achar, os países estão em ciclos bastante diferentes econômicos. Isso é bom para um gestor de multimercado, isso também é bom para quem pensa em alocação de renda fixa, porque você tem aí fases diferentes, dá para você navegar por essas fases ao longo do tempo. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.